bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um Além das Letras. Você já ouviu falar na palavrinha tangram? Vocês ouviram esse barulho? Eu sei porque esse barulho apareceu. Porque hoje a história é a lenda do Tangram. Conta a lenda que um jovem chinês despedia-se do seu mestre, pois iria iniciar uma grande viagem pelo mundo. Nessa ocasião, o mestre lhe entregou um espelho especial, de forma quadrada, e disse: registre tudo o que você me mostre. Mas, mestre, como com um simples espelho eu vou poder lhe mostrar tudo o que eu encontrei pela viagem? No momento que ele fez essa pergunta, o espelho caiu no chão, quebrando-se em 7 peças. Agora, com essas 7 peças, você vai poder me mostrar tudo o que você encontrar pelo caminho. Boa viagem! Essa é uma das lendas contadas acerca do Tangram. Agora, vamos ver como fazer o Tangram e como brincar com o Tangram. Para fazer o Tangram, eu precisei de uma folha de papel. Eu peguei uma folha colorida, mas você pode pegar qualquer folha que tiver na sua casa e depois pintar. Então, eu vou ter que transformar esse retângulo num quadrado e para isso eu vou juntar aquela ponta até a lateral e depois recortar o que sobrou. Eu recortei e agora ficou um quadrado. Agora eu vou aproveitar essa marca que ficou no papel e vou formar um triângulo. Eu abri a folha e com uma régua e um lápis eu vou marcar toda essa parte, do começo até o final, para que se forme um triângulo bem grandão. E agora eu vou dividir ele em 2 partes. Perceba que eu vou com o lápis até o centro da folha e não ultrapasso esse limite. E agora nós temos 2 triângulos. Lembra que o Tangram tem 7 peças, então falta fazer mais 5 peças. Então agora eu vou dobrar essa ponta ao centro, passar o meu dedinho. Vou desdobrar, de novo vou pegar a régua e marcar com o lápis. E agora temos 1, 2, 3 triângulos e a parte do meio. Agora eu vou pegar essa ponta e juntar ao centro. Vou desdobrar e passar um lápis na marca que ficou. Só na parte inferior, com a ajuda da régua, eu vou traçar essa parte. E agora nós temos 1, 2, 3, 4 partes.
Agora vamos fazer o quadrado. Para fazer o quadrado é só colocar a régua no centro e riscar essa parte do meio que vai formar um quadrado. Agora eu vou unir uma ponta à outra do quadrado, dessa forma. E com um lápis eu vou traçar a próxima forma, que será um paralelogramo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 peças. Agora é só recortar as peças. Você pode fazer o seu tangram colorido. O tangram possui 5 triângulos, um paralelogramo e um quadrado. Olha colorido como fica bonito o nosso tangram. E agora a gente pode brincar e formar várias figuras. Olha como é simples. Um gatinho. Esse animal, você sabe dizer qual é? Um coelho. Muito bem. Vamos ver o próximo? É um pato. Que figura é essa? Muito bem, uma casa. E essa figura? Camelo. Será que você descobre essa figura? É um cachorro. Um barco. Eu tenho certeza que com a sua criatividade você vai montar objetos, pessoas, animais, muitas coisas com o tangram. Tchau! Olá, crianças! Eu sou a professora Raquel e estou aqui hoje para mostrar um trabalho da aluna Regiane Alves, da IPG Clementina de Jesus. Você se lembra do Museu Além das Letras? Pois bem, ela aceitou o desafio proposto pela professora Jaqueline. Vamos conferir. Oi, professora, eu vim fazer a minha arte de dança da atividade dos saberes em casa. Eu vou começar. Olá, Regiane, aqui é a professora Jaqueline de Arte, que guiou a sua visita no Museu Além das Letras. Eu tô vendo você desenhando com essa pontinha do pé e buscando várias linhas para conseguir formar o seu desenho. Turma, observem como a Regiane se movimenta. Veja que diferente é desenhar na ponta dos pés. Vejam quantas linhas surgiram ali. E o que será que ela formou nesse lindo desenho? Essa é a minha borboleta. Agora que você já viu o trabalho realizado pela colega, nós vamos voltar à nossa proposta de tabela de objetos com as cores arco-íris. Então, na quarta-feira, vocês ficaram de procurar objetos no lugar onde moram com as cores do arco-íris. E eu reuni alguns objetos na minha casa com as cores do arco-íris. Por exemplo, aqui eu tenho dois objetos com a cor violeta.
Então, na minha casa, eu encontrei somente 2 objetos com a cor violeta. E isso eu fui fazendo também com as outras cores. Eu procurei objetos com as outras cores do arco-íris. Então, vamos ver como ficou a minha tabela. Então, hoje, você vai fazer a leitura da sua tabela e eu vou mostrar como fazer isso. Vem comigo! Na tela está aparecendo a minha tabela já preenchida com os dados que coletei. Ficou assim. Na primeira coluna estão o nome das cores. Já na segunda coluna, nós temos a quantidade de objetos que encontrei de cada cor. Vamos ler as informações juntos. Então, vermelho, eu encontrei 8 objetos. Laranja, 4. Amarelo, 6. Verde, 7. Azul, 10. Anil, 5. Violeta, 2. Você consegue encontrar na minha tabela qual cor tem mais quantidade de objetos? Vou dar uma dica. O número maior na tabela representa a cor com mais objetos. Muito bem! Na minha tabela, a cor azul tem mais objetos. 10 objetos. E na sua tabela, qual cor tem mais objetos? Você irá verificar na sua tabela para saber qual cor tem mais objetos. Agora, vamos ver na minha tabela qual cor tem menos objetos. Ele está representado pelo menor número da tabela. Vamos ver. Violeta, 2 objetos. Muito bem. E na sua tabela, qual cor tem menos objetos? Na proposta do dia, você irá somar o total de objetos da sua tabela. Irá registrar no caderno. Então, vocês irão na coluna de quantidade para somar o total dos objetos que vocês encontraram com as cores do arco-íris e vão registrar no caderno. 2. Vocês vão comparar também, compare na sua tabela as duas cores. A que tem mais objetos e a que tem menos objetos, para que as duas fiquem com a mesma quantidade. Quantos objetos a mais a que tem menos quantidade precisaria ter? Então, comparando aqui a minha. A que tem mais é a cor azul, que tem 10 objetos. E a que tem menos, a cor violeta, que tem 2 objetos. Então, comparando essas duas quantidades, quanto a mais a cor violeta precisaria ter de objetos para ter a mesma quantidade que a cor azul? Façam isso olhando para a tabela de vocês. Vamos voltar. Crianças, façam com calma a leitura dos dados da tabela que construíram. Bom, o Além das Letras vai ficando por aqui, mas na segunda-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Olá! Sexta-feira, último programa colorido aqui com a história do arco-íris. O que será que a Pro vai inventar para o próximo mês, hein? Quem tá curioso? Ai, vocês nem imaginam. Eu sempre vou dar um jeitinho por aqui, hein? Então, hoje nós temos muitas coisas ainda para conversar. Temos a apresentação da proposta para o próximo mês. Só que antes, vocês vão anotar o tema, a data de hoje
E eu já vou voltar com a tela compartilhada, passando para vocês as principais ideias que nós tivemos no levantamento de hipóteses, no nosso formulário. Vamos ver se tudo aquilo que vocês colocaram lá no comecinho do mês acompanhou aqui as nossas conversas ao longo de todos os encontros. Na sequência do formulário, eu já vou chamar o nosso especialista em insetos, o Everton, e ele vai compartilhar algumas ideias lá sobre borboletas, mariposas. Eu fiquei até sabendo que as larvas das borboletas, elas podem nos queimar. Será que isso é verdade? Vamos descobrir tudo isso já já. Primeiro, anotem o tema, a data de hoje, que nós já voltamos com a tela compartilhada. Então, vamos à síntese do nosso levantamento de hipóteses. A proposta estava assim, ó. No mês de abril, vamos conhecer um pouco sobre a história do arco-íris. Para começarmos nossa investigação, responda às questões abaixo com suas hipóteses. E o nosso formulário estava dividido em duas partes. A primeira parte, que eu vou compartilhar com vocês agora, e a segunda parte, o nosso especialista vem conversar com vocês. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é o nosso agradecimento a todas as escolas que participaram. Nós tivemos 4.892 respostas, contribuições muito ricas. Então, aqui é o gráfico com a participação das escolas, tá bom? Então, parabéns aqui, Sebastião Luiz, Zulma Castanheira, Dorcelina de Oliveira, Ione Gonçalves, Castro Alves, Jean Piaget e Anísio Teixeira, que aparece aqui como sendo as escolas com maior número de contribuições. Agradeço todas as outras escolas, meu imenso carinho, respeito pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo e principalmente pela consideração, pela parceria com os desafios do dia. Aqui a participação das crianças especificamente. Aqui em rosa nós temos as turmas dos 5º anos, 4º anos e 3º. Aqui nós temos EJA, olha a turma da EJA aqui, que legal! Os estágios presentes comigo também, a creche. Gente, eu fico muito feliz de saber que está todo mundo chegando para partilhar aí as suas ideias nos desafios, viu? Continuem chegando, quero vocês aqui cada vez mais participativos comigo. E agora vamos ver algumas respostas. Como você acha que se forma o arco-íris? Olha a nossa nuvem de palavras. A maioria de vocês colocou que o arco-íris se forma com sol e água. Então, aparece, ó, gotas de água, quando chove, foi a campeã aqui nas respostas, e é claro que vocês descobriram ao longo desse mês que é exatamente assim que nós temos a formação do arco-íris. Então, hipótese confirmada. E aí, a outra pergunta dizia assim: nós temos muitas histórias aí que contam que no final do arco-íris nós temos um pote de ouro. Se isso fosse verdade, qual o maior tesouro que você gostaria de encontrar em um pote no final do arco-íris? Vocês, turma, me emocionaram muito. Confesso que foi bem difícil para a Pro conseguir montar essa nuvem de palavras e gravar aqui para vocês essa sistematização, sem interromper algumas vezes aqui para conter o choro. A maioria de vocês, mas a maioria mesmo, pede a vacina, a cura, e que possamos nos ver livres aí do Covid. Eu tenho certeza que esse é um desejo de todos nós. Além disso, claro, né,
a busca por coisas que são nossos sonhos, né? Desde doces, brinquedos, Nutella, videogame, o reencontro com pessoas, o pedido por alimento, porque não está fácil para ninguém, o pedido por um bichinho de estimação, o pedido por saúde, poção de cura, e o pedido para que logo possamos estar juntos de novo. Então, de todo o meu coração, a Pro quer pedir que os nossos sonhos possam se realizar, principalmente para voltarmos a estar juntos e abraçar as pessoas que nós amamos. Tá bom? Então, muito obrigada pela contribuição de vocês. Mês que vem tem mais. Agora fiquem com a sistematização do nosso super especialista. Fala, galerinha dos Saberes em Casa, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estou novamente aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o desafio do mês. Desafio do mês, vocês falaram aí sobre um inseto, né, sobre a borboleta, e aí eu lancei um desafio para vocês. Queria agradecer todos que enviaram suas dúvidas, né, todos que responderam as questões que foram colocadas como desafio. O Pro ficou muito feliz. Gostaria muito de responder uma por uma, né, gravar novamente um vídeo com as perguntas de vocês, mas ficaríamos aqui mais de um mês para poder responder as mais de 4.000 perguntas que vocês mandaram. Então eu selecionei algumas que eu vi que foram se repetindo, algumas curiosidades que eu achei importante comentar aqui com vocês, sobre esse grupo magnífico que são as borboletas, certo? Bora lá, vamos começar? Então, vocês foram desafiados a responder 3 perguntas, certo? Dentro aí do grupo, né, que a gente chama de Lepidoptera, que é o grupo no qual pertencem as mariposas e as borboletas. Vocês sabiam disso? Esse é o nome dessa classe dentro aí do grupo dos insetos, ok? Tudo bem? Desculpa, desse grupo dentro da classe dos insetos. Os lepidópteros. Então, esse grupo corresponde às borboletas e às mariposas. E aí, a primeira pergunta do nosso desafio, a primeira pergunta que eu fiz para vocês, foi se vocês sabiam a diferença, ou se existia diferenças, né, entre borboletas e mariposas. E aí eu vi que muitos responderam, né, conseguiram identificar diferenças anatômicas, diferenças de coloração, mas existem 2 diferenças que eu quero comentar aqui com vocês, que são extremamente importantes para a gente identificar o que é uma borboleta e o que é uma mariposa, ok? Eu vou colocar essa imagem aqui para vocês e aí eu vou explicar um pouquinho quais são essas observações que a gente precisa fazer para diferenciar. Primeiro, tamanho. Muitos de vocês colocaram tamanho e, de fato, o tamanho é um fator de diferença. As mariposas, elas são muito maiores, né? São mais bonitas, enfim. Uma outra diferença que é muito comum, e a gente já vai saber logo se é uma mariposa ou se é uma borboleta, é o período do dia em que elas estão voando. Se você estiver durante o dia, né, ensolarado, passeando, e você verificar um insetinho desse voando, pode ter certeza que é uma borboleta. As borboletas, elas têm um hábito de voar durante o dia. As mariposas não. As mariposas gostam mais da noite. Elas têm um hábito aí crepuscular, que a gente fala, né, ao entardecer e durante a noite. Então, essa é uma diferença que a gente já vai conseguir identificar o que é uma borboleta e o que é uma mariposa. Uma outra diferença está associada aí, ó, com essa imagem que eu coloquei para vocês. Vocês estão observando? As borboletas, quando elas estão em repouso, as asas delas ficam fechadinhas e na posição, né, elas ficam com as asas para cima. Vocês conseguem observar aqui, ó?
A mariposa não. A mariposa, ela recobre todo o corpo com a sua asa quando ela está em repouso. Então, essa é uma outra observação que a gente pode fazer para identificar a diferença de uma mariposa e de uma borboleta. E as colorações, vocês colocaram também as colorações, e de fato, as borboletas são muito mais coloridas, mais bonitas, com cores vibrantes, atraentes. Beleza? A segunda pergunta do desafio foi para vocês me falarem se existia alguma fase de vida da borboleta que elas oferecem algum risco para a gente, para os seres humanos e para outros animais. Então, existe sim, olha só, a fase de lagarta é a fase mais perigosa, tanto da borboleta quanto da mariposa, tá? E aí vocês observam em algumas imagens, olha só, a gente tem as lagartas cabeludas, que a gente chama, né? E as lagartas espinhudas. As duas são extremamente perigosas, ok? Elas oferecem risco, sim, e risco grave, né? E o perigo é que elas ficam, não sei se vocês conseguem observar nessa imagem aqui do tronco da árvore, elas ficam grudadinhas, várias juntas, elas ficam associadas, né? Parecendo uma colônia de lagarta. Então, elas mimetizam o tronco da árvore, elas imitam o lugar onde elas estão. Esse é o risco, você chegar, encostar a mão, não perceber, aí, olha só o que pode acontecer. Seu braço ele vai ficar desse jeitinho por conta da toxina que ela libera nessas cerdas, nesses espinhos que elas têm. Então, a fase de maior perigo é a fase de lagarta, certo? Só comentar um pouquinho das referências dessas imagens. Aquela primeira imagem, essa daqui, eu tirei de um livro chamado Fundamentos da Entomologia, certo? E essas outras imagens, tanto do braço dessa pessoa quanto dessas lagartas, foi cedida por um professor que eu tive aula, especialista em lepidópteros, professor Roberto Moraes. Professor, muito obrigado pelas imagens, pelas fotos, e ele é do Instituto Butantan. Agora, nós vamos para as dúvidas de vocês, certo? As dúvidas que vocês me enviaram foram várias, foram muitas perguntas, então eu selecionei algumas que eu achei mais importante, né? E algumas que eu achei bem legal que vocês comentaram lá. Então, assim, se de repente você viu que eu não respondi diretamente para você, mas a sua pergunta está associada ao que eu vou falar, então sinta-se privilegiado. Não deu para a gente fazer a mesma dinâmica que nós fizemos quando nós falamos dos outros insetos, mas recebam, né, com carinho essas respostas que eu estou passando aqui para vocês, ok? Então, teve muita pergunta relacionada à alimentação, à coloração, à quilometragem de voo, o quanto que elas conseguem se dispersar no ambiente, ao tempo de vida, e teve uma que eu achei muito legal que eu vou comentar no final, tá? Então vamos para o alimento. Teve muitas perguntas relacionadas ao tipo de alimentação, tanto de borboleta quanto de mariposa. A gente precisa entender que esses insetos, elas passam por estágios de vida. Lembra lá nos vídeos anteriores que eu falei que as borboletas ou alguns outros insetos, eles sofrem metamorfose completa? Exato. O que acontece? Elas têm uma fase de lagarta, depois ela empupa, né? Forma lá o casulinho, depois que nasce a borboleta. Na fase de lagarta, todas as borboletas e todas as mariposas, elas são herbívoras. Elas se alimentam da folhinha lá da planta, certo? Quando ela se transforma no inseto adulto, seja borboleta, seja mariposa, ela tem um hábito alimentar muito variado. Então, ela pode se alimentar de néctar de plantas, ela pode se alimentar de grãos de pólen, ela pode se alimentar de materiais, de restos de animais em decomposição, né? Tem raras espécies que se alimentam até de sangue, mas são pouquíssimas. Arriscaria dizer que uma ou duas no máximo, tá? E uma característica muito legal das borboletas e das mariposas são os famosos pés gustativos. Antes dela se alimentar, ela consegue perceber que tipo de alimento que é aquele depois que ela faz a ingestão. Respondido em relação à alimentação?
Segunda questão está relacionada à coloração, tá? A coloração, ela vai acontecer geralmente por processos bioquímicos que acontecem dentro do corpo da borboleta, lá nas suas células, tá? Mas também essas colorações bem vibrantes, elas também podem estar associadas aos comprimentos de ondas, né? Que vocês viram também, falando lá da questão da onda, do disco de Newton, por exemplo. Então, esse reflexo também influencia na coloração das asas, né, das borboletas, principalmente que são as mais coloridas, ok? A outra questão que surgiu bastante, que vocês enviaram, está relacionada ao quanto de voo, né, ou quanto que elas conseguem se deslocar. Então eu vou falar de uma espécie que vocês vão ficar assustados, tá? Que é a borboleta monarca. A borboleta monarca, ela migra, uma borboleta migratória, ela migra para se reproduzir. Nesse período, né, nesse deslocamento de migração dela, ela pode voar 4.000 quilômetros. Pensa para um inseto daquele tamanho se deslocar 4.000 quilômetros, tá? Então, elas conseguem se dispersar, sim, e muito, ok? Uma outra questão que eu achei muito bacana que vocês enviaram é em relação ao tempo de vida. E aí, o tempo de vida, a gente sabe que a fase adulta é a última fase do estágio da borboleta. Então, ela pode durar de 2 a 4 semanas, tá? Ela tem um tempo relativamente curto de vida. Tem uma espécie de mariposa que sobrevive, que vive 24 horas, tá? Então vai depender muito do tamanho, das condições, enfim. Mas como é o último estágio, ela só se transforma no indivíduo adulto para reprodução, o tempo de vida dela é bem pequeno. Ela dura mais tempo quando lagarta, ok? E uma última pergunta que eu achei super interessante foi em relação à domesticação. Me perguntaram se é possível domesticar uma borboleta. O que vocês acham? É um animal comum para ser utilizado como pet, como um animal de estimação? Não. Geralmente esses insetos, muito difícil você ter em casa, porque é um animal que precisa da natureza, ele precisa completar o seu ciclo biológico. Então não faz sentido a gente ter borboleta em casa, né? Por quê? Como é que você vai deixar ela num lugar se você não tem condições para criá-la, né? Se você deixar solta, ela vai voar, ela vai embora. Você não vai deixar ela dentro de um potinho, né? Então não são animais domesticáveis, assim como um cachorro e um gato. Certo, galera? Muito obrigado mais uma vez, obrigado pela parceria, obrigado pelas questões. Foi muito importante ter esse momento de novo com vocês. Um grande beijo e quem sabe até a próxima. Tchau! Muita coisa legal, muitas coisas bem emocionantes. Então, antes de finalizarmos tudo isso, ainda vamos falar sobre fichamento. E é claro que eu preciso agradecer imensamente a participação do Everton mais uma vez aqui conosco. Então, Everton, a nossa gratidão por toda a sua disponibilidade conosco. Então, deixando a sistematização e a emoção de lado, vamos trazer agora a ideia do fichamento. Temos o fichamento, a ficha catalográfica, ficha técnica, são muitas fichas espalhadas por aí e eu vou falar primeiro para vocês de algo que nós temos nos nossos livros. É isso mesmo, uma ficha catalográfica descrevendo algumas informações muito importantes de todos os livros que nós temos. Se vocês vasculharem depois em outros livros, vão encontrar essas informações por lá. Então, se vocês pegarem o livro da jornada literária de vocês, que é esse livro aqui, tá bom? A Pro vai falar para vocês depois olharem isso que eu vou mostrar lá no livro mesmo, tá? Mas aqui, na página 21, vocês possuem um exemplo dessa ficha catalográfica que eu estou te falando, tá bom? Então, você tem aqui o nome do autor ou autores do livro,
o local onde esse livro foi publicado, o ano de publicação, a editora responsável por toda a publicação do material, o nome do livro. Você tem todas essas informações aqui. Essa é a ficha catalográfica. Aqui ela está ampliada e você vai descobrir dentro do seu livro do arco-íris onde ela está. Depois que você localizar lá no seu livro, você vai vir aqui para a página 47 e você vai colocar as informações da sua ficha catalográfica aqui. Então, você tem um primeiro tipo de ficha sendo apresentado, tá bom? Então, primeiro localiza onde está lá no livro, depois vem aqui para a página 47 do livro da Jornada Literária e faz o preenchimento, tá bom? Além disso, nós temos a ficha técnica, que é muito utilizada para descrever alguns animais, alguns seres vivos. Olha só o exemplo que eu vou te mostrar. Nesse modelo de ficha que eu criei, eu tenho, claro, o meu animal preferido e, além disso, o nome científico dele, tenho o nome popular, o habitat onde os golfinhos moram e tenho também algumas curiosidades sobre esses seres vivos. Olha só que legal. Então, a partir dessa ideia de uma ficha técnica, que eu estou te mostrando o exemplo, que é a ficha técnica de um golfinho. Olha as curiosidades, turma, do golfinho, que legal! Eu quero que vocês montem uma ficha técnica das borboletas. Isso mesmo! Muitas informações eu já compartilhei com vocês aqui no nosso programa, tá? Então, coloquem uma imagem, você pode fazer um desenho dela e as informações que vocês acham mais interessantes. Tudo bem? Então, falei para vocês, ó, ficha catalográfica, já falei para vocês sobre ficha técnica e temos também o fichamento. Isso mesmo, turma. O fichamento, ele é utilizado quando você quer sistematizar as ideias que você leu em um livro. Então, você tem o fichamento daquele livro. Quando você quiser se lembrar do que se trata, você lê apenas o fichamento. E aí decide se vai analisar, explorar novamente o livro ou não. Então, são muitas fichas, muitas possibilidades de registro. Tá bom? Então, agora já vamos para a nossa síntese. Então, primeira coisa, vocês vão descobrir onde está a ficha catalográfica do livro A História do Arco-Íris. A partir destas informações, vocês vão transferir esse registro para a página 47 do livro da Jornada Literária. Primeira parte, tudo bem? Segunda parte, vocês vão construir uma ficha técnica das borboletas. Eu te dei um exemplo do golfinho, então agora vocês vão construir a ficha técnica da borboleta. Se você não tiver uma imagem para recortar, não tem problema, claro que não. Pode fazer um desenho ou até mesmo colar aquele origami de borboleta que vocês confeccionaram aqui ao longo do mês, tá bom? Então, já temos duas propostas de desafio. E a terceira é pensar, se vocês fossem os autores do livro A História do Arco-Íris, que outro final vocês dariam para as borboletas? Então, vocês vão pensar como se fossem os autores e registrar um outro final para as borboletas que já estão se despedindo de nós. Elas vão sair voando aqui do nosso cenário e vão dar lugar para o livro que vai nos acompanhar aqui no próximo mês. Nós vamos falar sobre a história do medonho. Todo mundo corre de susto ao ver o medonho. Mas será que o medonho
É medonho mesmo? Então já separem esse material, deixem aí pertinho de vocês, que na segunda-feira ele passa a fazer parte dos nossos encontros aqui, tá bom? Então caprichem em todas as propostas, deixem tudo bem em ordem. Excelente final de semana, se cuidem, se protejam e na segunda-feira eu estou aqui te esperando. Beijão, tchau, tchau!